Glória a Deus. Querido, vamos voltar aqui para a quarta mensagem, última mensagem de hoje, com respeito ao tema Meu Exame como Obreiro. E estamos analisando Efésios 4:12, onde diz que Cristo capacitou o cristianismo como nenhum tipo de religião fez e faz ninguém, só o cristianismo, que ele está querendo a obra do ministério, Efésios 4:12, mas ele quer com aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então todo mundo que já disse eu sou de Cristo, como 2 Timóteo 2:19 diz, quem profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então daqui para frente eu vou viver arrancando de mim, tirando de mim aquilo que me iguala aquilo que eu fui na minha religião anterior, ou quando eu era ateu, mas minhas obras, ou melhor, meu comportamento não era de cristão. Então a obra do ministério, ele tem que ter um ensino, porque eu vou ser utilizado como membro. Então amanhã, irmão, deveremos falar um pouco mais sobre esse tema, aperfeiçoar para a obra do ministério, porque você é um membro desse corpo. Isso é um peso muito grande, irmão, que pesa em você. Primeiro, porque todo membro, ele é o quê? Ele é voluntário. Por que ele se torna voluntário? Por causa da cabeça. Ou melhor, esta minha mão não pode dizer para esta outra mão, rapaz, porque tu não me ajuda. Ou o meu pé não pode dizer para minha orelha, por que você não me ajuda a trabalhar? Ou o pé nunca diz para a boca, tu pode fazer meu serviço hoje, que amanhã eu faço o teu. Não, o pé é o pé, a boca é a boca. Porque cada um Deus coloca no corpo da maneira como Ele quer, para o que for útil, mas da maneira como Ele quer. Por isso que Ele é a cabeça, porque Ele vai mandar nos membros. Então, se você é um rebelde dentro das igrejas, onde você vive sem lei, de meu corpo, minhas regras, quem manda em mim sou eu, pastor não me manda, a Bíblia não me manda, você não é cristão, porque tem uma obra para você fazer. Por isso ele te compara com um membro de um corpo, mas isso vamos estudar melhor amanhã, tá bom? Sobre membros de um corpo, sobre a santificação dos membros de um corpo. Nós vamos tratar mais amanhã, ou melhor, ele se separar total só para esse serviço, qual? Do corpo. Então ele vai ter que ter tempo para a sua família, o seu trabalho secular, vai ter que ter tempo para investir para si mesmo, mas vai ter tempo também para viver como corpo, porque tem que ter utilidade. Por exemplo, se você nunca trabalhou em nenhuma empresa, por exemplo, como um médico, você nunca foi um médico na vida, então você quer ser um médico, isso é um desejo de ser um médico. Então você que vai se empurrar para isso, para ser um médico. Você vai treinar, vai estudar, vai passar no vestibular, e lá vai ter um monte de coisa. Para ser membro de igreja, você que tem que querer ser o membro, porque para você ser chamado de membro, tem que ter utilidade. Ou então não existe ministério. Já imaginou se todos os que dizem ser membro de igreja fossem inúteis? Não existia igreja. Lá na época do cristianismo, há 2000 anos atrás, morria lá mesmo.
quando Jesus disse aqueles últimos versículos de Mateus 28, disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ele dissesse: por mim, eu não vou no Brasil, eu estou em Jerusalém, mas rapaz, vou no Brasil nada para salvar o pastor Wagner, deixa ele lá com o pé na boca do vulcão, na hora que ele morrer ele vai queimar para sempre, tô nem aí. Se eles não tivessem pregado, o evangelho não chegaria até aqui. Se alguém não tivesse pregado para você, você seria quem? Um perdido. Então Deus quer que todos nós hajamos como membro, porque tem ministério. Qual? Ministrar. Alguém ministrou, alguém falou para você de alguma maneira, ou então o próprio Deus falou para você. Como por exemplo, quem chamou Abraão não foi nenhum pregador, foi o próprio Deus. Em Gênesis 12, lá não tinha pastor, não tinha profeta, o próprio Deus foi lá, falou para ele. Eu vejo testemunho no YouTube, irmão, que foi o próprio Deus que se revelou e a pessoa começou a ser cristã. Na maioria dos países muçulmanos, por exemplo, onde o evangelho é totalmente fechado, é proibido o evangelho, é pena de morte para quem prega o evangelho. Eu vejo muitos testemunhos de muçulmanos aí no YouTube dizendo: sabe como foi que eu me tornei muçulmano? Um sonho. O próprio Cristo falou comigo num sonho. Mas ele veio para quê? Para tornar essa pessoa um membro de uma igreja. E dali para frente, ele começa um trabalho como eu. Irmão, no dia que eu me converti, eu passei quase 3 anos sem ser membro de igreja nenhuma, de nenhuma placa. Não, como? Por quê? Eu vou te explicar. Eu estava preso, estava num quartel, preso da Polícia Militar do Maranhão. Fui um policial, atirador de elite da Polícia Civil do Maranhão. Fui um sniper, eu era um sniper. Tu sabe o que é um sniper? Aquela pessoa que treina só para atirar no alvo, 100 metros ou mais no alvo, sem errar. Era essa a minha profissão. Chefe do setor de entorpecentes da Polícia Civil do Maranhão. Ganhei concurso de tiro no exército aqui do Maranhão, um dos melhores fui eu. Então, mas arrumei uma briga lá com o delegado, fiquei preso, ele me acusou de um monte de doidice que nunca provou, nunca respondi processo. E por isso fui reintegrado depois. Há cerca de 15 anos atrás fui reintegrado pelo Conselho Superior de Polícia como policial de novo. Apesar de que depois teve uma briga lá entre 2 secretários de segurança, foi suspenso minha reintegração, não só a minha, mas de todos que foram feitos naquela época. Mas o papel eu tive como reintegrado apesar de que nunca recebi nada como policial depois disso, porque não voltei para o trabalho, porque foi provado por aquele Conselho Superior que eu não tinha nada, não devia nada para ninguém. Tudo foi errado que fizeram, mas eu também cometi um monte de doidices antes, que Deus não permitiu que eu respondesse nada por causa disso, que Ele queria que eu estivesse aqui. Mas quando me converti a Deus, sabe aonde? No presídio. Minha mãe trouxe uma Bíblia, e quando eu entendi alguma coisa da Bíblia, eu comecei a falar, ministrar, novo convertido. A igreja primitiva fazia isso, irmão. Eles recebiam a palavra, já saíam pregando. Depois de amanhã o tema vai ser 2 Timóteo 2,15, onde a Bíblia manda você, como obreiro, manejar a palavra. Nós vamos falar sobre isso. O obreiro tem que saber manejar. O que é manejar? Nós vamos ver que isso aí é como uma arma contra o mal, contra as heresias. Manejar. Tá bom? Ponto. Então, no início, irmão, tá aí meu testemunho, tá no YouTube. 47 homens que me vigiavam, policiais, até o comandante do quartel.
que está me ouvindo agora aqui, é um coronel, o Jason, está me ouvindo agora aqui, ele me vigiando, ganhamos ele para Cristo na época. Então, o que é isso que eu estou dizendo para você? Que todo cristão, quando ele lê a Bíblia, ele se vê como um membro do cristianismo. Agora, depois que eu saí de lá, cerca de 3 anos depois da prisão, eu fui me congregar numa igreja, que foi a Assembleia de Deus. Passei um tempo lá, publicaram meu 4º livro, que eu já escrevi mais de 100 livros, nesses cerca de 30 anos de cristianismo, de lá para cá. A Convenção Geral das Assembleias de Deus publicou um livro chamado A Verdade sobre o Inferno, que nós escrevemos, que tem a assinatura do presidente da Convenção Geral, chamado Joaci Almeida Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Maranhão. Depois da publicação desse livro, o próprio Deus chega no meu sonho e disse: agora você vai sair daí, eu tenho outra obra para você, outro trabalho, vai lá e peça para sair. Eu fui, pedi para o pastor Coutinho, que até hoje é ele que lidera a Assembleia de Deus de São Luís, que está vivo. Você pode ligar para ele e perguntar se eu saí com rebeldia, ou se eu fui lá um dia. Ele disse: pastor, obrigado por eu estar aqui até hoje, mas Deus mandou eu sair, o próprio Deus, porque Ele tem uma obra para mim. Ele veio no meu sonho, mandou eu sair. Se Ele que é o dono do corpo, Ele pode falar e usar como Ele quer. Então eu só saí da Assembleia de Deus para estar aqui neste lugar, que é uma igreja exclusiva de ensino, como a maioria das igrejas não tem no planeta. Deus escolheu esse ministério para isto. Então, por isso Deus me tirou, que viu que lá onde eu estava era quase impossível. Deus notou que era quase impossível, me tirou para cá, e estamos aqui até hoje. Mas hoje somos amigos do pastor Joaci, que publicou o livro. Até hoje o pastor Coutinho, até hoje, onde a gente se encontra, se abraça, porque temos o relacionamento. Nunca saí como rebelde, nunca fiz nada que desabonasse minha conduta. Só saí porque o próprio Deus mandou eu sair, ponto final. Se eu estou mentindo, hora que eu morrer, eu vou para o lago de fogo, que é para lá que vai os mentirosos, diz a Bíblia. Então não estou falando aqui para te enganar, nem para te dizer me aplaude aí, não, só para te contar que Deus é cabeça do corpo, e uma das maneiras, porque Ele quer dirigir os seus membros, Ele vai colocar cada um onde Ele quer e usar cada um da maneira como Ele quer. Amém? Bem, ministério, o Paulo diz em 2 Coríntios 3:6, ele diz: somos ministros de um novo testamento, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, com letra maiúscula, porque o Espírito vivifica. Então, somos, quem somos? Ele está falando só dele, porque toda a igreja primitiva saía de casa em casa. Você vê em Atos 2, no final de Atos 2, todos eles estavam na doutrina dos apóstolos, e depois nas casas ensinando, pregando, e a igreja crescia. Deus acrescentava multidões através de quem? Dos membros. Agora já imaginou se fosse só Paulo, só Pedro, só João, dizendo é só nós somos ministros, ou melhor, só gente que vai pregar? Não, irmão, todo cristão ele é um ministro. Agora Deus vai usar no meio desses membros alguém que Deus vai vendo o seu próprio trabalho, vai maturando eles e colocar no momento certo, como um diácono, ou um presbítero, um missionário, um pastor, ou um presidente, isso, para uma obra de Deus. Então, se é de Deus, e Ele é a cabeça, quem manda é Ele que escolhe. Lembra
de Atos 13, 1 e 2, você já leu esse texto? Diz que na igreja que estava em Antioquia havia doutores, profetas, e era uma igreja, e Deus usou um deles para dizer: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Pronto, o que aconteceu ali? Deus deve ter usado alguém para falar, e a partir daquele momento, Saulo, que é Paulo, que escreve essas cartas da Bíblia, Romanos, Efésios, etc., ele foi dirigido para uma obra específica, mas até ali, Paulo já era um pregador. Você vê em Atos 9, que quando Paulo se converte, ele já sai pregando para todo mundo. Agora, a verdade principal do cristianismo, ele ainda não sabia, ele foi conhecendo no decorrer da vida dele, até que Deus, lá em Atos 13, viu que ele já estava preparado para uma primeira viagem missionária, ou melhor, para sair pelo mundo, onde Deus teria que mandá-lo. Então, durante esse período, ele treinou, como aprendendo, se convertendo, que a conversão não é dizer, já estou na igreja, já estou convertido, não. Tem áreas da tua vida que Deus quer converter. Nós temos escola bíblica aqui, na escola bíblica, só sobre a conversão. Bem, então ele está dizendo, nós fomos feitos ministros de um novo testamento. Testamento quer dizer aliança. Então todo cristão, ele é chamado para dizer, Deus tem uma aliança contigo, através de leis, onde Deus vai mudar você. Você não vai ser mais um cachaceiro, um ladrão, um drogado, um político corrupto, um menino de rua. Você não vai ser mais um presidiário, um traficante, uma prostituta. Deus vai fazer uma aliança para juntar você a Ele, e se você se juntar a Ele, você vai ser unido para ser igual a Ele. Já imaginou? O meu braço, tu junta lá no muçulmano, o braço do muçulmano tu bota aqui, aí vamos dizer que o muçulmano, o braço dele tem vontade própria, e ele diz, olha, eu sou braço aqui no cristianismo, mas sou muçulmano. Não existe, irmão. Quando você se une a Cristo, é para ser um cristão, ou melhor, seguidor dele, para ser igual a ele no caráter. E uma das coisas que o cristianismo faz é pregar, é ministrar. Por isso que tem obra para você fazer. Pastor, mas por que a maioria não prega? Porque a maioria não quer falar. Aí tem gente que diz, então primeiro tem que estudar 1000 cursos de teologia. Não, eu nunca fiz curso de teologia em lugar nenhum. Nunca, já escrevi mais de 100 livros. Nunca fiz curso de teologia em lugar nenhum. Eu tenho apenas um curso de capelania. Eu e minha esposa, nós fizemos há uns 10 anos atrás. Mas de teologia nunca. E desde que eu me converti, já escrevo livro. Porque às vezes o próprio Deus vem para mim falar comigo e me dá o tema, às vezes até a capa do livro, e a gente faz. E a maioria desses livros a gente já deu por aí, pelo WhatsApp de graça, viu, irmão? Bem, então Deus nos fez ministro de um novo testamento. A minha pergunta é, você é ministro? É membro e é ministro? Porque, pastor, eu não sei ler, mas eu conheço muita gente que não sabe ler, mas ele fala de Jesus. Ele fala em sua casa, mesmo sem saber ler. Pastor, mas eu não aprendi. Qual motivo você ainda não aprendeu? Fale daquilo que você já sabe do cristianismo, mas você tem que ser utilizado. Agora, não pense que é só falar. Os membros, cada um tem uma utilidade. Procure saber qual é a tua utilidade. Ora para Deus dizer qual é a tua utilidade, para você não ser um inútil no cristianismo. Ou então você vai dizer que você está na igreja, mas nunca foi membro, que Deus não pode te usar com nada. Deus não pode dar ordem nenhuma que tu não fala. Outra coisa, tem coisa que já está na Bíblia que não precisa Deus te falar. Vai ler, vai ouvir, fica lá no culto de ensino,
E uma das coisas que Ele quer é te usar como membro, para poder você dizer: estou unido a Ele. Como a mão está ligada no braço, o braço está ligado no tronco, o tronco está ligado com as pernas, e tudo isso ligado na cabeça. Se você não está ligado na cabeça, é por isso que você é um rebelde, ou é um preguiçoso, ou é um inútil. E quando morrer, Jesus disse: não te conheço como meu membro, não te conheço como meu servo, porque todo servo é serviço, ele tem que servir. Então não é servo, é membro para ser servo, para ter serviço. Ponto. Amanhã voltaremos, tá? Se você tiver um novo convertido para estudar conosco, pega meu número, envia para ele, chame ele, põe aqui na escola bíblica. Olha meu número: 984904763, e o código do Maranhão é 98. Você está fora do Brasil, coloque 55, faça qualquer pergunta, se torne membro desse canal, por favor. Chame alguém para se tornar membro desse canal, para ativar o sininho, para que toda vez que eu enviar algum ensino, você possa, o próprio YouTube vai te avisar que nós colocamos algum ensino novo em vídeo, tá bom? Assim que nós pudermos, vamos estar gravando outros vídeos para estar colocando no YouTube como uma plataforma de apoio para qualquer pessoa que queira buscar multidão de ensino que a maioria das igrejas não tem. Nós temos aqui gratuitamente. Ponto, tá? Ore por mim, orando você, e envie essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.